os 10 questionamentos que fizeram, com certeza debochando dos 10 mandamentos bíblicos. Nós estamos agora no ponto 2, querendo dizer que a Bíblia caiu em contradição quando ela não caiu. No ponto 2, questionamento, ou a falsa afirmação de que a Bíblia entrou em contradição, diz assim: os gigantes existiam antes da inundação. Aí cita aqui Gênesis 6:4. Depois ele faz outra afirmativa nessa tentativa de jogar a Bíblia em contradição. Somente Noé, sua família e os animais da arca sobreviveram. Gênesis 7:23. É. Agora vem a mentira. Mentira, igual o diabo faz. Joga um versículo bíblico, outro, depois vem com a mentira por cima dali, querendo dizer que o versículo não era aquilo, que o versículo disse uma outra coisa que o versículo não tinha dito. Mesma coisa, o versículo agora cita Números 13:33, deixa escrito aqui, e vem dizendo: mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo. Mentira. Os gigantes não continuaram existindo mesmo depois da inundação. São novos gigantes que surgiram depois da inundação. Do mesmo jeito que uma avó baixinha tem um filho um pouco maior e depois tem um neto que é quase o dobro do tamanho dela. Do mesmo jeito. Então quer dizer que daquela avó baixinha não poderia sair um neto quase o dobro do tamanho dela? Ele é adotivo? Não. Então aqui não é que os gigantes continuaram existindo depois da inundação. Eles não continuaram existindo. Essa questão aqui é que nasceram mais filhos Anáquios desses gigantes, viraram descendentes de Anak. Houve um homem que começou a ter filhos altos. Ué, se passaram, daqui citaram 2 versículos de Gênesis. Vamos dar uma lida aqui. Entre Gênesis e Números se passaram entre 760 a 920 anos. São quase 1000 anos de diferença de distância. Ou seja, por mais que tenha a sociedade sido refeita através de Noé, e Noé não foi chamado de gigante, podemos ver que a descendência dele, cada um foi nascendo algumas pessoas magrinhas, foram nascendo pessoas gordinhas, foram nascendo pessoas baixinhas, foram nascendo pessoas altas. Até dessas pessoas altas terem filhos mais altos e serem chamados de gigantes, como um jogador de basquete, né? Vamos ver. Gênesis 6:4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Isso é período pré-histórico. Essa parte de Gênesis até a Arca de Noé é período pré-histórico. Gênesis 7:23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Todos, falou todos. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 760 anos depois, ou 920, a data fica entre essas duas, ou 800, se você preferir. Para ter uma ideia, o Brasil só tem 500 e poucos anos, não tem nem 600 anos. Passou mais tempo do que o Brasil tem de existência. Então, aí depois de todos esses anos, a pessoa que fez essa tentativa de jogar a Bíblia em contradição tá achando que os gigantes, não, todos foram destruídos. Se em menos de 100 anos uma avó tem um filho o dobro do tamanho dela, por que em quase 1000 anos pessoas altas e muito altas não podem ter nascido? Não vejo porquê, chega a ser bobo essa afirmativa. Números 13:33. Já depois de quase 1000 anos. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Explicou, um homem teve esses filhos altos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Isso daí foi quando Moisés mandou 12 espias para poder ver a terra prometida. Espiões. Ao passar todo esse tempo, é claro que existiria em menos de 100 anos, como eu falei, da avó com o neto. Acontece porque em quase 1000 anos, isso daí não pode acontecer. É totalmente tolo essa tentativa. Aí quando você lê fora do contexto, você não vê que um está na pré-história, que o outro realmente foram todos destruídos.
Depois não vê que se passaram quase 1000 anos. Você não pode... Quando aconteceu isso na Bíblia, foi o período de números. Foi quando Israel saiu da escravidão do Egito. Só no Egito ficou 430 anos. 430. Olha só. 30 anos de paz lá com José sendo governador. Depois que José morreu e passou esse tempo aí, que veio outro faraó que não quis saber sobre a questão de José, foi quando Israel ficou 400 anos escravizado no Egito. Então, você olha só, passaram quase a idade do Brasil com eles lá, para depois vir o tempo, que ao total, nesse período aí, já tinham passado quase 500 anos, né, até chegar Israel entrar no Egito. Entrou, saiu, foi escravo, saiu. Aí foi quando passou esse total, desde a arca até chegar essa parte de números que eles já estavam caminhando no deserto para entrar na Terra Prometida. E é quando que acontece isso daí. Não tem contradição nenhuma, não há nenhuma contradição. Essa é uma afirmativa falsa. João 8,44. Pai da mentira é Satanás.